Acho que a essa altura você deve ter visto, ou apenas saber da existência do vídeo que o Felca fez, chamado Adultização, onde ele fala sobre algumas crianças que agem como adultas, incentivadas pelos seus pais ou responsáveis. Mas, assim, deixando bem claro que não vou falar sobre esse vídeo, e sim uma coisa que me chamou muita atenção: pais irresponsáveis. Aí eu te jogo uma pergunta: o que seriam pais? Bom, simples. Seriam aquelas pessoas responsáveis por você enquanto está indefeso, te dando amor, carinho e proteção, principalmente quando você é dependente deles. Pelo menos era pra ser, né? Essa semana eu vi o caso de uma moça que fez uma laqueadura. Pra você que não sabe o que é isso, é uma cirurgia feita nas mulheres para não ter filhos. E mesmo isso não sendo da conta de praticamente ninguém, muita gente estava julgando a moça como se ela tivesse feito uma barbaridade. Mas, na minha humilde opinião, ela foi bastante sensata. Criar filho não é barato. E não é todo mundo que sabe ser pai ou mãe. Não é que seja o caso dela, mas também nem todo mundo quer ter um filho. E é aqui que eu quero chegar. Ter filhos já teve inúmeros significados durante a história do mundo. Já teve anos que alguns pais tinham filhos, muitos filhos, por sinal, para os ajudarem nas atividades do campo ou em casa cuidando dos outros irmãos. Já teve anos que os pais tiveram filhos só pelo fato de não ficarem sozinhos na velhice. E de uns anos pra cá, alguns pais começaram a ter filhos por ganância. Aqui a gente pode conectar um pouco com o que o Felca apresentou, de alguns pais forçarem seus filhos a fazerem coisas só por conta de dinheiro, ignorando totalmente a proteção e a saúde mental daquela criança. E aqui eu posso dar o exemplo não só da internet, mas também antigo, da época dos anos 2000, que tem um caso muito famoso daquela atriz que fez a Sam, de iCarly, e outros artistas aí infantis que trabalhavam na TV, e os pais gastavam seus dinheiros e tal. E agora a gente tem a internet. E o que está acontecendo com as pessoas? Elas não têm saúde mental para cuidar de si mesma. Imagine para ter filho. Criar um filho é caro, como eu já disse. E mesmo isso não sendo tudo, mesmo o dinheiro não sendo tudo, uma criança ela precisa de amor, cuidado e principalmente, gente, principalmente paciência. Então saiba, criança dá trabalho, não é um labubu que você compra e deixa guardado para poder usar só para mostrar que tem. Se você vai ter um filho, tem que ter em mente que ele é um ser à parte e não a sua extensão, porque aí tem muitos pais que confundem isso também, né? Projetando os seus sonhos, os seus traumas na criança que não tem nada a ver. Se você quis e o fez, agora assuma as suas responsabilidades e seja um pai que essa vida merece. Um pai responsável que vai dar amor e carinho pra ela. Eu acho um absurdo quando eu vejo uma criança de menos de 3 anos com uma tela enfiada assim na cara. Era pra ela estar correndo, brincando e não queimando os neurôniozinhos dela com isso, né? Assim, sem que muitos pais, eles recorrem a isso pelo fato de terem que ajeitar a casa ou trabalhar. Não tem opção, mas tá ficando cada vez comum eu ver alguns pais simplesmente jogando as crianças pra internet, pras telas, pelo simples fato de não ter paciência de cuidá-las. Criança faz barulho, criança faz bagunça. O errado é as pessoas pensarem, os adultos pensarem que criança tem que agir como um adulto. Isso tá errado, entende? Ai, mas eu não tive isso na minha infância, tive uma péssima criação, então eu vou criar da mesma forma. Foda-se! Se você pensa desse jeito, não vai procurar ter filho, e sim um psicólogo, porque aí fica claro que você tem problemas a tratar. Isso não tá errado. Errado mesmo é você inventar de ter um filho e fazer que o coitado cresça com problemas psicológicos iguais ou piores que os seus. Muitos pais passam seus traumas aos filhos ou acabam criando os filhos de uma forma duvidosa, fazendo essa criança carregar traumas sem necessidade. Gente, criar filho não é uma tarefa muito simples. Eu não tenho filhos, mas eu tenho essa noção que não é só você ter um filho e pronto. Se você acha que não é responsável, não tenha filhos. Se você tem uma saúde mental instável e sonha ter filhos, se trate primeiro. Se você tem problemas com seu cônjuge, procure ajuda com os outros familiares ou com profissionais, porque filho não é psicólogo.
Se por acaso você não tem onde cair morto, não tenha filhos, porque só vai ser mais uma vida para sofrer nessa terra. Essa nova vida que vem para este mundo te considera como um pilar resistente, o seu porto seguro, que não espera além do que o necessário. Amor. Antes de fazer qualquer coisa aos seus filhos, pense se você gostaria que fizessem ao mesmo tempo. Ou se fizeram isso com você, pergunte como você se sentiu e se você gostaria que alguém terceiro fizesse pro seu filho. Se você não vai gostar, se outra pessoa fizer um mal pro seu filho, por que você vai fazer isso com ele? Agora, se você for querer ser pai ou por acaso, num ato de responsabilidade, você venha a ter um filho, pelo menos tente ser um responsável decente. Filho não é brinquedo, não é segura cônjuge, não é psicólogo. Filho não é você. Porque é aquilo, todo idiota pode ser pai ou mãe. Agora, nem todo mundo sabe ser pai ou mãe.